Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma atividade, 18ª OBMAP 2023, primeira fase. O enunciado diz o seguinte: um carro viaja de Pirajuba a Quixajuba, com velocidade constante de 60 km por hora, em uma estrada que passa por Arraial. Às 11 horas, o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial, e às 15 horas havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Qual é a distância entre Pirajuba e Quixajuba? Quase um trava-línguas aí, né? E aqui estão as alternativas. E olha só, como sempre, eu vou iniciar fazendo o rascunho, né? Então tá aqui a nossa estrada, e aí ele diz o seguinte, que ele partiu de Pirajuba e ele foi até Quixajuba. E como o enunciado não informa a posição da cidade de Arraial, eu vou definir ao meio entre essas duas cidades aqui. Voltando para o enunciado, ele diz o seguinte: às 11 horas o carro havia percorrido um quarto da distância entre Pirajuba e Arraial. Eu vou colocar essa informação aqui. Esse percurso ele dividiu em 4 partes e ele havia percorrido apenas uma parte, né? Isso às 11 horas. E outra informação que o enunciado traz é que às 15 horas ele havia percorrido 3/4 da distância entre Arraial e Quixajuba. Trazendo essa informação para o nosso rascunho, o percurso de Arraial a Quixajuba foi dividido em 4 partes também. Então tá aqui, ó, nossa divisão em 4 partes. E aí ele diz que às 15 horas ele havia percorrido 3/4 dessa distância. Então, olha só, 1/4, 2/4, 3/4. Então às 15 horas ele havia chegado nesse ponto do percurso. Aí olha só, o percurso entre as cidades foi dividido em 4 partes iguais. E aí olha só, das 11 horas até as 15 horas são 4 horas, né? Eu vou colocar aqui, ó, ele dirigiu durante 4 horas, né? Esse carro andou pela estrada aí durante 4 horas. Sendo uma velocidade constante de 60 km por hora, ele percorreu 240 km. Desse ponto referente a 1/4 do primeiro percurso até 3/4 da última parte do percurso. Só que ainda falta o início do percurso e mais esse finalzinho do percurso. Então olha só, o percurso total ele foi dividido em 8 partes. E aí das 11 às 15 ele percorreu 6 partes desse percurso. Então olha só, cada parte vai ser 240 dividido por 6, que é igual a 40 km. Ele rodou 8 multiplicado por 40 km, que é um total de 320. Olha só, das 11 até as 15 foram 240 km, mais 40 do início aqui, 280, mais 40 do final, 320. E aí pode surgir algumas dúvidas, né? Porque eu defini a cidade de Arraial no centro entre as outras duas cidades, aí eu dividi por partes iguais. E se, por exemplo, eu trocasse a posição dessa cidade, olha só o que acontece. Vou fazer o nosso rascunho novamente aqui. A primeira cidade, Pirajuba. A segunda cidade, Quixajuba. E eu vou definir um outro ponto qualquer para a cidade de Arraial. Eu vou colocar as mesmas informações do enunciado, que diz que às 11 horas ele havia percorrido 1/4 do percurso entre essas duas cidades. E o percurso de Arraial a Quixajuba foi dividido em 4 partes também. E às 15 horas ele havia percorrido 3/4 dessa distância. E aí olha só, nesse caso eu preciso definir uma distância da cidade de Pirajuba para Arraial. Como a gente sabe que existe um percurso de 4 horas a 60 km por hora, que dá 240 km, a gente pode escolher qualquer distância abaixo desse valor. Eu vou escolher 80 km, porque aí fica mais conveniente o cálculo. Olha só, se de Pirajuba até Arraial são 80 km, cada fração aqui vai ser 20 km. Então ele rodou 20, mais 20, mais 20, mais 20, 80 km, chegando em Arraial. Já da cidade de Arraial para Quixajuba, a gente não pode definir a distância, porque a gente ainda não conhece a distância total. Então cada fração eu vou chamar de x. Então, olha só, com essas informações aqui, montando uma equação simples, a gente consegue chegar no resultado da questão. Porque olha só, das 11 horas até as 15 horas, a gente já sabe que ele rodou 240 km, né? Porque a uma velocidade constante de 60 km rodando por 4 horas, vai dar 240 km. Então a gente iguala esse percurso a 240. Então olha só como é que vai ficar. Desse ponto até esse ponto são 60 km, somado com 1, 2, 3x. Isso igual a 240 km. Esse 60 que está somando passa para o outro lado da igualdade subtraindo. A gente fica com 3x igual a 180.
esse 3 que está multiplicando o x passa para o outro lado da igualdade dividindo. E a gente consegue isolar o nosso x. Então, a gente fica com 180 dividido por 3, que é igual a 60. Ou seja, cada fração desse percurso equivale a 60 km. Então, olha só, nesse primeiro percurso de Pirajuba até Arraial, nós temos 4 multiplicado por 20 km, né, que é referente a cada fração do percurso, somado com 4 multiplicado por 60, sendo que cada x vale 60. Isso vai dar 320 km. O que precisa ficar claro é que a posição da cidade de Arraial para a gente não faz a menor diferença, por isso que o enunciado não cita a posição. O que é importante é a gente manter a proporção. A alternativa correta aí é a alternativa D. Espero ter ajudado aí. Qualquer dúvida pode deixar nos comentários.